começo este tutorial por recapitular aquilo que nós fizemos até agora. Portanto, nós já começamos por definir este espaço, portanto, estes espaços deste contentor, digamos assim, modular, desenhando as paredes, acrescentamos portas, acrescentamos uma janela, acrescentamos também todo o mobiliário necessário e também elementos acessórios como sanita, lavatório e um poliban, e também adicionamos uma laje que eu vou mostrar aqui vista em 3D, portanto, que é o objeto do tutorial, portanto, deste tutorial. Nós vamos imaginar que a laje é como uma espécie de parede, portanto, tendo em conta que as paredes estão criadas com estes frames ou com estes pilares, digamos assim, em madeira, e que queremos que os pilares, portanto, obedeçam ao mesmo critério. Portanto, vamos pensar nas lajes como paredes deitadas, ou seja, vamos ter uma placa de OSB por cima, depois vamos ter vigas de suporte e finalmente vamos ter uma placa de OSB por baixo, que no caso do chão eventualmente podia ser escusada. Mas vamos colocá-la também por uma questão, portanto, de explicação. Então, como é que vamos fazer isso? Vamos começar por selecionar a laje, tanto faz em 2D como 3D. Eu vou começar no 2D, porquê? Porque eu quero, portanto, se repararem, a nossa laje vem até ao limite, portanto, do nosso contentor, vamos chamar assim. Acontece que eu vou querer que esta laje recue cerca de 2 cm, ou precisamente 2 cm, para que esta placa de OSB venha até cá abaixo e cubra o espaço da laje e a gente não veja daqui no topo, portanto, as vigas dessa mesma laje. Então, o que é que eu vou fazer? Vou selecionar a laje aqui em planta, portanto, se tiverem eventualmente dificuldade, vamos clicar uma vez e aqui aparecem nas opções, portanto, temos aqui dois objetos sobrepostos, que é uma parede e uma slab, portanto, seleciona a slab, seleciono novamente a linha que compõe a laje e depois tenho aqui uma opção Offset para deslocar uma das linhas para uma nova localização, ou Offset All, que desloca todo o contorno. Portanto, faço Offset All e agora decido até onde é que eu quero recuar a minha laje. Em todos os lajes desse, recuar ou eventualmente aumentar. Portanto, neste caso é recuar e vou recuar precisamente para o nível da minha estrutura. Portanto, ele fica a facear as placas de OSB pelo seu interior. Portanto, e se viemos aqui ao 3D, cá está, portanto, a placa vem, portanto, a laje vem só até ali. Ora bem, o que é que vamos fazer a seguir? Vamos selecionar a laje e vamos entrar no menu de configuração da laje. Portanto, ao selecionar aqui, portanto, temos aqui todas as características, temos algumas que já alteramos e depois temos aqui a opção Slab Layers. Eu vou selecionar Slab Layers e vou definir o que é que eu quero portanto, que seja as camadas que compõem a minha laje. Portanto, eu vou ter 3 camadas, portanto, que é a placa do USB, o espaço para as vigas e outra placa da OSB. Portanto, vou clicar mais para selecionar uma segunda camada, adicionar uma segunda camada e mais para adicionar uma terceira. Vou definir primeiro a espessura das 3 camadas. A primeira vai ter menos 0.02, menos porque ele cresce para baixo. A segunda vai ter menos 0.16 e finalmente a última vai ter menos 0.02, portanto, e no total, e eu consigo ver aqui, a espessura total é de 0,2, portanto, que é aquilo que a gente definiu para aquela laje. Vamos agora alterar os materiais, vou aqui a Material, mudo este para o USB, ok, peço desculpa, eu estou aqui um bocado perdido por causa do zoom, e este clico aqui, faço duplo clique e mudo também para o USB, mas o do meio, portanto, ele está neste momento como se fosse uma laje de betão, portanto, eu não quero que seja uma laje de betão, quero que seja um espaço livre. Então, o que faço? Seleciono como material, e o material que eu vou colocar lá é, pura e simplesmente, ar. Então, venho aqui aos materiais e vou procurar o material ar, portanto, escrevo aqui hair, que é ar em inglês, não ponham H senão é cabelo, e encontro aqui hair, faço OK e ele aqui está representado. Mas eu nem sequer quero que ele seja representado, portanto eu quero este espaço vazio, então venho aqui a opção Visible em 3D e desativo
esta opção, portanto, e agora fico apenas com as duas placas. Falta-me colocar lá as vigas. Mas antes disso, vamos decidir qual é a camada que vai ser representada em planta relativamente a esta laje. E eu quero precisamente a parte do ar, porque assim vão-me aparecer as vigas todas representadas. Portanto, vou clicar aqui e vou selecionar esta camada que diz Displayed Layer, ou seja, a camada que vai ser visível. Portanto, clico aqui, faço OK. Só fazer OK para ver o que é que aconteceu. O que aconteceu foi que eu deixei de ter uma laje e passei a ter duas placas da OSB com um intervalo de 16 cm entre as duas. Portanto, agora vamos colocar ali as vigas. Vamos selecionar a laje, vamos à configuração de laje e agora já não vou aqui ao Slab Layers, mas vou aqui em baixo onde diz Beams and Block Flooring System. Beams corresponde a vigotas, Block Flooring System corresponde às abobadilhas. Portanto, no meu caso não é abobadilhas, são vigas de madeira. Portanto, o que eu vou é selecionar aqui e ele aparece-me então as abobadilhas e as vigotas. Portanto, não é nada disto que eu quero, portanto eu não quero de todas as abobadilhas, portanto nem sequer as vou ativar. O que eu vou fazer é ativar as vigotas, que vou chamar vigas, que neste momento tem este perfil que é o E24, portanto trata-se de um perfil normalizado, mas que eu vou clicar aqui e vou mudar para um perfil retangular. Portanto, venho aqui onde diz Select Profile e aparece-me aqui o acesso à biblioteca. Portanto, ele por defeito está o elemento que está selecionado. Vou aqui aos Profiles, vou a General, que é onde tem os perfis retangulares, circulares e tal, perfis gerais, faço Default e seleciono o perfil retangular, um qualquer destes, e faço OK e ele é retangular. Atenção que se eventualmente esta estrutura não fosse em madeira, fosse um light steel frame, era também aqui nos Profiles que eu ia buscar o perfil. Portanto, se eventualmente ele não existir na biblioteca do Arcline XP, nós podemos, desenhando em 2D, adicionar esse perfil ao Arcline XP. Portanto, neste caso é retangular, eu vou manter retangular. Vamos definir a largura, que é 0.08, e a altura do meu perfil de madeira, portanto da minha viga, em 0,16. 0,08 por 0,16. 8 cm por 16, faço OK e elas aqui estão. Agora, o que é que eu tenho que definir? Tenho que definir a distância a que, e vou aqui mostrar o esquema, a que distância que as vigas começam relativamente ao limite da minha laje. Portanto, eu vou começá-las exatamente onde a laje acaba, portanto não vou alterar este valor, mas podia dar-lhe aqui uma pequena distância. E depois a distância entre vigas, que eu vou pôr exatamente a mesma distância que eu tinha entre os frames, entre os prumos que constituem a parede, que é 0,6. Finalmente, aqui no C, portanto, eu vou definir aqui em que camada é que vai ser colocadas as vigas, que serve de referência para as vigas. Vai ser a camada intermédia, que é o segundo layer, a 0,16, e aqui vou pô-lo a uma distância 0 do limite dessa camada, porque senão as vigas iam ficar levantadas eventualmente no ar. Portanto, isso faz sentido quando estamos a trabalhar com vigotas. Agora, aqui vou definir o material dessas vigas, vou clicar aqui em Default Material e vou a Materiais e vou procurar o material pinho. Portanto, procuro aqui Pine e vou selecionar aqui Natural Pine e faço OK. E vou fazer OK. OK novamente e cá tenho eu então as minhas vigas. Portanto, elas aparecem já aqui localizadas no meu desenho em 3D, portanto no meu modelo 3D, e aparecem também aqui representadas em planta, porque eu disse que aquela camada é que era a camada que eu queria que ficasse visível. Agora, temos aqui múltiplos problemas para resolver. O primeiro deles tem a ver com o seguinte: no último local falta uma viga, portanto, nós vamos acrescentá-la no final, mas tem aqui um problema construtivo, que é o seguinte: as vigas, elas não estão, portanto, alinhadas pelos prumos. Pode não ser grave, mas, portanto, aquilo que se desejaria é que as vigas alinhassem exatamente pelos prumos, até porque elas têm exatamente a mesma largura. Então, como é que eu vou corrigir isso? Eu vou selecionar a laje, selecionando as vigas, clico nesta setinha do lado, tenho aqui uma opção que diz Beams in Slab e tenho uma opção que diz Edit, portanto, para editar aquela camada. E agora o que eu faço, portanto, ele aparece-me estes grips todos, que eu posso alterar as vigas conforme eu quiser. Vou clicar num destes grips e tenho aqui
outras opções, entre as quais uma que diz Move All Beams, ou seja, vamos mover o conjunto das vigas ou para a esquerda ou para a direita. Portanto, eu vou selecionar Move All Beams e vou utilizar como minha referência este ponto aqui. E como podem ver, já temos as vigas todas alinhadas pelos prumos da parede. Continuamos a ter um problema e, aliás, pioramos nesse sentido, que é o seguinte: faltava-nos uma viga na extremidade e agora falta-me uma viga naquela extremidade e nesta. Como é que eu vou adicioná-las? Então eu vou começar por selecionar outra vez a laje, clico na seta para o lado e tenho aqui a opção Beams in Slab e há aqui uma opção que é Edit, que eu já utilizei. E agora vou clicar nesta viga e, em vez de selecionar a opção Move All Beams, que foi que eu selecionei um bocado, vou selecionar Move a Copy of Beam, ou seja, vou copiar esta viga, portanto, vou copiá-la para alinhar por este pilar, por exemplo, por aqui, e aqui está a viga exatamente no local onde eu a quero. Vamos fazer a mesma coisa do lado contrário. Vamos selecionar novamente a laje, clicamos aqui, Beams in Slab, Edit, vou clicar aqui e faço Move a Copy of Beam, portanto mover uma cópia da viga e copio a viga para aqui e deste modo também tenho exatamente a mesma coisa daquele lado. Agora, ao fazer este desenho, o que é que eu reparei? Uma coisa que a partir da 2D nos ia dar uma trabalheira tremenda, que é o seguinte: esta parede não está alinhada pela viga. Portanto, se repararem, esta parede ficou um bocadinho ao lado. Eu podia deixar assim, mas por boa prática convinha colocar a viga exatamente, ou portanto a parede exatamente alinhada pela viga. Então o que é que eu vou fazer? Vou selecionar justamente a parede, vou selecionar aqui Move, e faço Move From e vou mover esta parede daqui para aqui. Obviamente que ao fazer isso, o que é que aconteceu? O meu roupeiro está a entrar pela parede dentro, portanto o que eu vou fazer é selecionar esta peça de roupeiro, este módulo, vou movê-lo daqui para aqui, vou fazer a mesma coisa a este módulo, não correu lá muito bem, vamos clicar aqui ao lado, a este módulo vou fazer a mesma coisa, daqui para aqui, e finalmente este último vou movê-lo daqui para aqui. Também acontece que esta parede, portanto, já é pequena, portanto vamos ter que aumentá-la para, portanto, ela chegar até ao limite. Portanto, vamos clicar sobre ela, clico aqui, faço Change Length e trago até ali, portanto, e ela já fica a facear, vamos ver aqui em 3D, pelos roupeiros. Próximo passo. Vamos aproveitar que temos esta laje já feita, a de cima é exatamente igual, portanto vamos copiar de baixo para cima. Portanto, nós temos aqui um sistema, aqui na planta, em que criamos um piso e uma cobertura. Portanto, eu entrei aqui no gestor de pisos, portanto, aqui em baixo onde diz piso, clico e alterei, vim abrir a caixa de diálogo para o gestor de pisos. Portanto, o que eu vou fazer é selecionar este elemento, a laje, venho aqui às propriedades e encontro aqui Copy Object to Other Floor. Aqui não aparece completo, mas é isso que lá diz. Clico aqui onde diz piso e copio esta laje para a cobertura, faço OK e aqui está a minha laje. Antes de continuar, eu esqueci-me aqui de um pormenor, que é o seguinte: eu alinhei as vigas por esta parede, mas se repararmos, a outra parede não ficou alinhada. Não ficou alinhada porquê? Porque esta parede, portanto, se recorda no primeiro vídeo, eu criei esta parede clicando neste ponto primeiro e depois neste, e depois continuei para aqui, e quando defini esta parede, cliquei neste ponto e neste. Portanto, há aqui uma diferença. Eu comecei esta parede da esquerda para a direita e a de cima da direita para a esquerda. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter que reconfigurar esta parede para que ela seja desenhada não da direita para a esquerda, mas da esquerda para a direita. Qual é a maneira mais fácil de fazer? Portanto, como se recordam, nós criamos um estilo de paredes, portanto, nós podemos desenhar paredes exatamente com este estilo da esquerda para a direita, portanto, ele cria-me logo imediatamente os prumos dessa mesma parede. O que é que eu faço? Eu vou apagar esta parede, pura e simplesmente, e vou fazer Wall
e desenhar a mesma parede da esquerda para a direita. Ela não tem janelas, portanto não há aqui nenhuma interferência. Esta posso apagar que não está aqui a fazer nada. E mesmo problema, só tenho aqui agora que resolver este problema da ligação. Clicar nesta e nesta, cá está, pacífico. E ficamos então com esta parede resolvida. Não está a 100%, mas já vamos ver daqui a um bocadinho o que é que vai acontecer. E agora o que é que falta aqui? Falta-me fazer com que esta parede, e vou aqui mostrar o modelo 3D, esta parede tape as vigas de cima e a laje e as vigas de baixo. Portanto, a placa de OBS exterior vai ter que crescer para cima 20 cm e para baixo outros 20 cm. Vou selecionar esta parede, vou editar, carreguei sem querer em apagar, vou selecionar aqui a ferramenta de edição, portanto que é o lápis, e vou a Edit Compound Walls para editar as camadas daquela parede, portanto que é isso que me interessa. E então a camada que eu vou editar é a primeira camada que eu vou selecionar aqui. E o que é que eu vou alterar? Eu vou aqui onde diz Base Offset, portanto ele está alinhado pela parte superior da laje, portanto eu vou clicar aqui, portanto Top Structure, vou selecionar Edit e mudo de Top Structure para Bottom of Structure, ou seja, ele vai alinhar por baixo. Peço desculpa, não mudei. E aqui, pelo contrário, ele está a alinhar pela parte de baixo da laje de cima e eu quero que alinhe pela parte de cima. Portanto, ele está a alinhar pelo Bottom of Structure e eu quero alinhá-lo pelo Top of Structure. Portanto, clico aqui, faço Edit e mudo aqui para Top of Structure. E reparem que ele está a adicionar um piso, Current plus One Story. Faço OK, OK novamente, OK e desta parede temos o problema resolvido. Portanto, o que eu tenho que fazer é exatamente a mesma coisa nesta parede e nas outras restantes. Portanto, vou à ferramenta Match Properties, seleciono esta parede, que é que eu quero copiar, faço OK e copio as características para esta. E agora vamos ver do outro lado, para esta e para esta. Carrego no botão direito do rato e o que aconteceu com esta foi que ele cresceu não a camada exterior como era previsto, mas a interior. Isso resolve-se facilmente. Portanto, eu venho aqui, seleciono a parede, clico nesta seta e tenho aqui uma opção que diz Orientation e seleciono Mirror Layers, ou seja, inverter as camadas. Portanto, a interior passa a exterior passa a interior e a do meio mantém-se. Portanto, faço aqui Mirror Layers e agora cá está o meu problema, ficou resolvido e fiquei então com as vigas, portanto, a minha estrutura toda absolutamente definida, as vigas e as paredes em estrutura de madeira. Está na hora agora de preparar desenhos para apresentar isto portanto, para a minha apresentação final, que isso vai ser objeto do próximo vídeo. Entretanto, se gostaram deste vídeo, ia-vos convidar para colocarem um gosto e, eventualmente, subscreverem nosso canal no YouTube. Brevemente vou colocar o próximo vídeo que tem a ver com a criação dos desenhos 2D, portanto, plantas, cortes e alçados deste mesmo projeto.